agora, um dos temas mais importantes de qualquer concurso na área previdenciária. Período de graça, ou então, período em que o segurado se mantém na qualidade de segurado, se mantém vinculado à Previdência Social, independentemente de contribuições. Bem, nós sempre estudamos que a Previdência Social tem caráter contributivo, né? E a filiação dos segurados é o vínculo que se dá entre ele e a Previdência Social, gerando ali para cada um direitos e obrigações. Não é assim? Olha, quando a gente fala do caráter contributivo da Previdência Social, nós aí entendemos que, olha, só vai ter direito se contribuir. E se parar de contribuir, perde imediatamente o vínculo com a Previdência Social? Não. A lei previdenciária, a legislação, melhor dizendo, previdenciária, ela prevê situações em que o segurado se encontra não contribuindo e, mesmo assim, continua com o vínculo com a Previdência Social. E esse vínculo mantido, ele terá direito aos benefícios e serviços da Previdência Social. Esse período em que o segurado se mantém vinculado à Previdência Social, tendo direito aos benefícios, mesmo estando sem contribuir, é chamado de período de graça. Ou seja, eu estou ali vinculado à Previdência Social simplesmente de graça, né? Simplesmente de graça. Então, veja, período de graça é aquele período em que o segurado se mantém, né, vinculado à Previdência Social, mesmo não estando contribuindo. Bem, quais são esses períodos? A Lei 8.213 vai trazer no artigo 15 quais são essas situações, quais são esses períodos. Já o Decreto 3.048 vai trazer no artigo 13. E eu vou aqui, então, também falar sobre a instrução normativa do INSS, especificamente quanto a um determinado segurado. Bem, se mantém na qualidade de segurado, independentemente de contribuições, aquele que estiver em gozo de benefício, exceto de auxílio acidente. Qual é o prazo? Sem limite. Sem limite de prazo, quem estiver em gozo de benefício, exceto de auxílio acidente. Bem, imagine um segurado que esteja em gozo de auxílio por incapacidade temporária. Ele está nessa situação há um ano, e há um ano ele não contribui para a Previdência Social. Mas ele mantém o vínculo. Nesse período, completado um ano que ele já estava em gozo de auxílio por incapacidade temporária, ele é acometido de uma doença gravíssima e vem a óbito. Os seus dependentes terão direito à pensão por morte? Sim. Aí alguém diz, mas espera aí, ele tem um ano que ele não contribui um centavo para a Previdência Social. E ele vai instituir pensão por morte? Sua filha, menor de 21 anos, sua esposa, tem direito à pensão por morte? Sim, porque no momento do óbito, ele ainda estava na condição de segurado da Previdência Social. Agora, imagine um segurado que tenha sofrido um acidente. Ele se recupera e esse acidente lhe traz sequelas que diminuíram a capacidade de trabalho. Ele, então, vai ter direito a um benefício chamado auxílio acidente. O auxílio acidente foi calculado num valor que deu aí
R$ 1.500. Ora, ele então pensou, vou parar de trabalhar. Esse auxílio acidente, ele vai me ser devido até eu me aposentar. Então, encerro aqui as minhas atividades e vou me contentar com essa renda. Bem, não mais contribuir. 5 anos se passam e esse segurado vem a falecer. Os seus dependentes, então, requerem a pensão por morte e ela é indeferida por falta de qualidade do segurado. Aliás, nem é dessegurado do falecido. Mas como? Se ele recebia benefício da Previdência todos os meses, durante esses últimos 5 anos, sem contribuir. Sim. Nesse caso, como o benefício é de auxílio acidente, simplesmente estar em gozo de auxílio acidente não faz manter o vínculo com a Previdência Social. Então, neste caso, ele já havia perdido a qualidade de segurado, mesmo recebendo auxílio acidente. E aí, por consequência, os seus dependentes não terão direito à pensão por morte. Então, cuidado com questões muito antigas, porque não tinha esse exceto do auxílio acidente. Até o auxílio acidente dava direito à manutenção do vínculo. Tá? Então, em 2019, nós tivemos uma alteração na lei e diz, exceto do auxílio acidente. Bem, a outra situação, mantém-se vinculado até 12 meses, veja, após a cessação das contribuições. O segurado que deixar de exercer a atividade remunerada. Olha, se eu estou falando de atividade remunerada, eu estou falando de segurado obrigatório, né? Ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração. Então, parou de contribuir, tem um período de graça de 12 meses. Bem, eu, enquanto contribuinte individual, resolvo parar de contribuir. 6 meses depois, eu faleço. Meus dependentes terão direito à pensão por morte. Embora, há 6 meses, eu já não vinha contribuindo para a Previdência Social. E por quê? Porque eu mantive a qualidade de segurado. Eu estava, naquele momento do óbito, no período de graça. Eu mantinha o vínculo com a Previdência Social, mas eu não vou me matar, tá? 6 meses depois que eu cessei as contribuições, eu sou acometida de uma doença que eu tenho que ficar afastada para me recuperar e vou precisar de um afastamento por mais de 15 dias. Olha, essa doença é uma das doenças que não exige carência. Então, eu não preciso saber quantas contribuições eu tenho. E mesmo sem contribuir durante 6 meses, eu terei direito ao auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Por quê? Porque eu estou na qualidade de segurada. Eu parei de contribuir há 6 meses, mas eu estou neste período de graça, de até 12 meses. Bem, já a instrução normativa do INSS, ela diz o seguinte, que período de manutenção da qualidade de segurado ou período de graça, né, é aquele em que o segurado mantém sua condição independentemente de contribuição, correspondendo ao seguinte lapso temporal. Olha, até 12 meses após a cessação de benefícios por incapacidade. Quais são os benefícios por incapacidade que eu tenho? Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Após salário maternidade, cessação do salário maternidade. Ou após a cessação das contribuições para o segurado que deixar de exercer a atividade
remunerada abrangida pela Previdência Social. Observado que o salário maternidade deve ser considerado como período de contribuição. Bem, olha, a Iene foi além, né? Ela diz que esse período de graça de até 12 meses, ele pode ser em razão após a cessação das contribuições, mas após a cessação dos benefícios por incapacidade, ou mesmo do salário maternidade. Bem, em relação aos benefícios por incapacidade e o salário maternidade, essa regra é para todo mundo, obrigatório e facultativo. Vamos dar um exemplo? João, contribuinte individual, é acometido de uma doença que faz afastá-lo do trabalho. Ele então requer o benefício de auxílio-doença, ou auxílio por incapacidade temporária, o nome mais tecnicamente hoje adequado, né? E ele fica durante 2 anos recebendo o auxílio por incapacidade. Após, ele se recupera e o benefício é cessado. Mas por questões financeiras, ele deixa de voltar a contribuir, ele não volta a contribuir. 6 meses se passam, 8, 9, 10. No 10º mês, que ele já não havia mais, não estava mais recebendo o auxílio por incapacidade, ele sofre um acidente terrível que o deixa tetraplégico. E aí ele vai requerer aposentadoria por incapacidade permanente. É possível conceder o benefício a ele, já que ele ficou 2 anos recebendo auxílio por incapacidade. Parou e tem 10 meses que ele não contribui. Então, na verdade, tem 2 anos e 10 meses que ele não mais contribui para a Previdência Social e requer o benefício. Terá direito. Por quê? Porque ele está na condição de segurado. Mas como assim? Olha, durante esses 2 anos que ele recebia auxílio por incapacidade, ele mantinha a qualidade de segurado. Foi o que nós aprendemos antes, sem limite de prazo. Após a cessação do benefício por incapacidade, do auxílio no caso, ele ainda continua vinculado por até 12 meses. No 10º mês, ele fica inválido. Então, ele tem a qualidade de segurado, ele tem a invalidez comprovada pela perícia, né? E como eu falei que é acidente, eu não preciso nem saber quantas contribuições ele tem, porque ele está isento de carência mínima de contribuições. Então, neste caso, ele vai então ter o benefício. Ele ainda se mantém na condição de segurado. A mesma coisa acontece quando um segurado ou uma segurada recebe salário maternidade. Você imagina o seguinte, uma empregada é admitida no 6º mês de gestação. Nunca tinha se filiado à Previdência antes. Ela dá à luz, ocorre o parto, né? Ela dá à luz a um menino e vem receber por 120 dias o salário maternidade. Olha, de contribuição ela tem 6º, 7º, 8º e 9º mês. 4 contribuições apenas. Ela, então, recebe o salário maternidade por 120 dias. Mas ela ficou tão apegada ao filho que não quis voltar ao trabalho. Pede demissão e sai. Olha, 10 meses depois, ela vem a falecer. Esse filho que ela tinha tem direito à pensão por morte? Tem. Gente, mas de contribuição ela só tem 4, né? 4, depois ficou mais 120 dias de salário maternidade, depois ficou 10 meses sem pagar, e aí ela morre e gera pensão por morte. Gera. Por quê? Olha,
enquanto ela mantinha o salário maternidade, ela mantinha a qualidade segurada. Né? Depois que cessa, ela ainda teria 12 meses de período de graça. Ela morre no 10º. Então, ela morre na qualidade de segurada. Pensão por morte é devida ao conjunto de dependentes pela morte do segurado. Ela era segurada. Então, eu enquadro o caso dela aqui, por até 12 meses após a cessação do salário maternidade. Bem, avançando, a lei diz que esse prazo de até 12 meses, e aí eu posso falar, né, após a cessação das contribuições do segurado obrigatório, após a cessação do benefício por incapacidade, após a cessação do salário maternidade, ele será prorrogado, ele passa de em até 12 para até 24 meses. Quando? Quando o segurado já tiver pago 120, mais de 120 contribuições. Olha, mais de 120 contribuições, aí alguém fala assim, ininterruptas. Não, não é. É sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Tá? Esse sem interrupção não é que dizer que as 121, né, mais de 120, tenham que ser sem qualquer interrupção. Errado. Não pode haver interrupção que tenha acarretado a perda da qualidade de segurado. Exemplo, vamos colocar aqui. Olha, imagine que uma pessoa tenha contribuído por 60 meses. Parou durante 5 meses. 5 meses. Aí voltou a contribuir. Parou de novo por 2 anos, porque estava em gozo de benefício por incapacidade. Voltou a contribuir. E tem 70 contribuições agora, 70 meses. Aqui, ela está contribuindo. Se ela parar de contribuir aqui, qual é o período de graça que ela vai ter? Ora, o período de graça será de 12 ou de 24 contribuições. Ela tem mais de 120 contribuições? Tem. Ela tem 130. Essa pessoa teve interrupções na contribuição, não teve? Sim. Mas em nenhuma interrupção ela perdeu a condição de segurada. Olha, ela parou 5 meses, não perdeu. Depois ela contribuiu, aí ela parou porque ela estava em gozo de auxílio por incapacidade, ficou 2 anos sem contribuir. Agora ela quer parar de novo e ela tem 130 contribuições. Olha, o período de graça dela é de até 24 meses. E por que até 24 meses? Porque ela tem mais de 120 contribuições? Sim. Sem interrupção? Não. Agora, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado? Sim. Então, ela se enquadra aqui no período de até 24 meses, tá? 24 meses. Bem, aí nós andamos mais um pouquinho e esse prazo, tanto de 12 quanto de 24 meses, ele pode ter um acréscimo mais 12. Quando? Quando o segurado estiver desempregado. Esse desemprego registrado no órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Tá? Embora a lei fala Ministério do Trabalho e da Previdência Social, hoje, atualmente, é Ministério do Trabalho e Emprego. Então, olha só, aquele período de 12,
pode passar para 24. E aquele período de 24 pode passar para 36, né? Para 36. Olha aí, N 128. Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada a situação pelo registro de quê? Do órgão próprio, aí eu falo, no Ministério do Trabalho e Emprego. Bem, aí nesse caso, nós estamos falando de desemprego. E aí, o que nos remete? Se é desemprego, é porque há um empregado, né? Há um empregado. E aí eu vou colocar a seguinte situação. Aplica-se aquele prazo de até 12, 24 para o segurado que se desvincular de regime próprio, mas desde que volte ou vincule-se ao regime geral. Agora, a cereja do bolo, tá? A cereja do bolo é em relação ao contribuinte individual. Por quê? Porque a instrução normativa 128 do INSS diz que o contribuinte individual faz jus à prorrogação prevista no parágrafo 5º, ou seja, ele vai poder ter aquele acréscimo de 12 meses em relação como que eu vou falar? Em relação ao desemprego, sendo que ele não tem vínculo empregatício, concorda? Mas então eu posso falar que o contribuinte individual pode vir a ter um período de graça de 12, 24 ou 36 meses? Pode, segundo a instrução normativa do INSS, tá? Então, por isso que eu coloquei isso, ó, importante. Ainda não tivemos isso em prova, mas pode vir a acontecer. E se acontecer, você não vai ser surpreendido, tá? Jurisprudência entende que, mesmo a legislação determinando que esse desemprego involuntário seja comprovado através do registro no CINE ou pelo recebimento do seguro-desemprego, a TNU tem uma súmula, que é a súmula 27, dizendo o seguinte: a ausência de registro em órgão do Ministério do Trabalho não impede a comprovação do desemprego por outros meios admitidos em direito. Então, o que eu quero? Se vier segundo a jurisprudência, e aí pode ser a TNU e o STJ, todos os dois têm o mesmo entendimento, é que, não havendo esse registro, né, no órgão competente do desemprego, mesmo assim, são admitidos outros meios, né, de comprovar esse desemprego, tá bom? Então, a gente tem que pensar nessa situação. Bem, seguindo, veja só, artigo 184, parágrafo 8º. A prorrogação do prazo de 12 meses, previsto no parágrafo 5º, né, então, aquela que vai passar do período de graça para 24 ou 36, em razão da situação de desemprego, dependerá da inexistência de outras informações que venham a descaracterizar tal condição, ou seja, exercício de atividade remunerada, recebimento de benefícios por incapacidade e salário maternidade dentro do período de manutenção de qualidade de segurado. Então, eu tenho que ver se, tudo bem, eu vou ampliar esse seguro-desemprego, desde que não existam, né, outras informações que me mostrem que ele não estava desempregado, que, na verdade, ele estava recebendo salário maternidade, ou ele estava recebendo benefícios por incapacidade, aí não, tá? Então tem que chamar a atenção desse caso.
o segurado obrigatório durante o período de manutenção da qualidade de segurado, incluindo as prorrogações previstas nos parágrafos 14 e 5º. Então, 12, 24 ou 36. Se ele se filiar ao regime geral na categoria de facultativo, ao deixar de contribuir nesta última, terá direito de usufruir o período de graça de sua condição anterior, se mais vantajoso. Veja o seguinte, imagine a Maria, tá? Ela vem contribuindo como individual. E ela tem 14 anos de contribuição. Por um motivo, ela deixa de contribuir como segurada obrigatória. 3 meses depois, ela começa a contribuir como segurada facultativa. Ora, tem mais problema e para de contribuir. Na legislação, diz que o segurado facultativo, quando deixar de contribuir, quando cessar as suas contribuições, ele mantém vinculado por até 6 meses. Ora, se eu olho a última vinculação da Maria, é como segurada facultativa. E eu daria para ela, então, um período de graça de até 6 meses. Só que, poxa, Maria contribuiu por muitos anos na categoria de segurado obrigatório. Se ela não tivesse voltado como segurada facultativa e eu utilizasse o período de graça dela, ela teria, no mínimo, 24 meses de período de graça, porque ela já tinha mais de 120 contribuições. Como que eu vou dar 6 meses de período de graça? Aí veio a IN e disse, olha, ao deixar de contribuir nesta última categoria, como segurado facultativo, terá direito, tá, de usufruir o período de graça da sua condição anterior, se mais vantajoso, tá? Se mais vantajoso. Então, veja só, nós vamos ter uma possibilidade de melhorar a condição de segurado dessa pessoa. Por quê? Porque vai utilizar a anterior, né? A condição anterior. Por quê? Porque é mais benéfica, tá? Porque é mais benéfica. Aí alguém me diz assim, volta lá, professora, volta e me explica por que que o segurado contribuinte individual pode chegar a um período de graça de até 36 meses se ele não é empregado. Ele não tinha vínculo empregatício, portanto, ele não vai ser demitido. Ele não tem desemprego, né? Essa situação ocorreu, e aí o INSS normatizou isso, né, na instrução normativa. Nós tivemos um julgado importante que chegou até a turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais e nisso resultou, né, num tema decidido lá. A situação era o seguinte, era realmente um contribuinte individual que prestava serviço à empresa e ele não tinha vínculo, mas ele era um prestador exclusivo daquela empresa. E a empresa teve um problema e dispensou o serviço dele. E como o serviço dele era tecnicamente muito específico, ele não conseguiu se recolocar no mercado. E aí o INSS, na época, entendeu que o período de graça dele seria de 24 meses e não de 36, porque o desemprego não era uma situação que contemplava o contribuinte individual. E foi comprovado, né, chegou lá na turma, na turma nacional, que ele realmente figurava na condição de desempregado, porque ele não conseguia emprego, ele não conseguia se recolocar, embora ele não tenha sido demitido, tá? E aí veio essa situação
colocada já na instrução normativa. Então, isso foi o quê? Em obediência ao julgado que nós tivemos, ao tema, né, com repercussão, no caso ali na TNU, e aí a AN passou a normatizar, tá bom? Então, só lembrar, o contribuinte individual pode chegar a 36 meses de período de graça? Pode. Se ele estiver inscrito no Cine, é comprovação que ele está desempregado, tá bom? Vamos lá. Outros períodos de graça, e esses não têm prorrogação. 1. Até 12 meses, após cessar a segregação, quando o segurado for acometido de doença de segregação compulsória. Bem, imagina, na época, hoje quase não temos essa situação, mas um segurado que venha ser acometido de hanseníase. Muitas vezes eles eram segregados compulsoriamente, ficavam em colônias, né, sem contribuir. Olha, quando terminasse a segregação e ele não voltasse a contribuir, ele teria um período de graça por até 12 meses. Tem prorrogação? Não, não tem prorrogação. Outro caso. Por até 12 meses, após o livramento, o segurado detido ou recluso, tá? Detido ou recluso. É engraçado aí, porque nós já vimos questões que falavam assim, retido ou recluso. E eu ri muito porque, por muitas vezes, o meu material estava escrito retido ou recluso. E aí eu ainda brinquei, o examinador pegou meu material e colocou na prova, porque até o meu erro tinha na questão da prova, né? Porque o erro de digitação. Então, na verdade, o segurado detido ou recluso. Por até 12 meses ele mantém a condição de segurado. Aí as pessoas se revoltam, né? E falam assim, mas espera aí. Então, vamos lá. Imagine que um segurado vem contribuindo, qualidade que for, e é preso, vai cumprir pena durante 15 anos. Não entendo nada de penal, não me fala de pena, se pode, se não pode. Imagine que ele está cumprindo pena durante 15 anos. Olha, quando ele entrou, quando ele foi recluso, recolhido à prisão, ele estava na qualidade de segurado, né? E ali, dentro da prisão, ele não mais contribuiu. Poderia contribuir? Sim, como segurado facultativo, mas ele não contribuiu. Mas durante esses 15 anos, ele manteve a sua qualidade de segurado. Aí, ele é solto. Ele é solto. 6 meses depois que ele é solto, depois de passar 15 anos preso, ele falece. Seus dependentes têm direito à pensão por morte? Tem. Aí a vizinha fica para morrer, né? Falou que absurdo, ele foi preso, passou 15 anos na cadeia, agora morre. E o pessoal vai receber pensão por morte? Vai. Por quê? Porque ele se mantém na qualidade de segurado por até 12 meses após o livramento. Mas quando ele entrou, gente, ele entrou na qualidade de segurado. Então, não é qualquer preso que depois do livramento tem um período de graça de até 12 meses. Não, é o segurado, tá? Preso, recluso ou detido. Vamos lá. Por até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Olha, então vou lá, o segurado fica afastado para prestar o serviço militar. Quando na verdade ocorre a baixa, né, do serviço militar, se ele não volta a contribuir, ele fica por mais
3 meses na qualidade de segurado. E, finalmente, por até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Cuidado com esse até 6 meses. Veja de novo, até 6 meses após a cessação das contribuições. Então, o segurado facultativo, ele fica nesse período de até 6 meses, quando ele para simplesmente de contribuir. Mas se ele for um segurado preso após o livramento, ele vai ter 6 ou 12 meses de período de graça? 12. Por quê? Porque ele vai se enquadrar naquela outra hipótese, tá? Naquela outra hipótese. Então, cuidado. Só quando ele para de contribuir é de 6 meses. Mas quando cessa o benefício por incapacidade, quando cessa o salário maternidade, quando cessa a segregação, quando ele foi acometido de doença de segregação compulsória, quando obtém o livramento, aí é muito mais do que 6 meses, tá? Então, cuidado. O segurado, só quando ele cessa as contribuições, que o segurado facultativo tem um prazo de um período de graça de até 6 meses. Vamos lá. Então, para fechar os períodos de graça, eu tenho sem limite de prazo, quando o segurado estiver em gozo de benefício, exceto de auxílio-acidente. Então, o gozo de auxílio-acidente não mantém a qualidade de segurado. Aí eu vou pensar assim, ó, por até 3, 6, 12, 24 ou 36 meses. 3, 6, 12, 24 ou 36. Então, períodos de graça só aparecem esses para mim. Qualquer outro, você desconfia, tá? Você desconfia. Então, olha só. 3, após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar. Por até 6, após a cessação das contribuições no caso do segurado facultativo. Bem, agora, por até 12, vamos lá? Após a cessação das contribuições para os segurados obrigatórios, após a cessação dos benefícios por incapacidade para todos os tipos de segurado, e aqui eu incluo e salário maternidade, e salário maternidade. Após a cessação da segregação do segurado acometido de doença de segregação compulsória e após o livramento, o segurado detido ou recluso. Percebam que aqui eu tenho informações, né? Ou seja, nesse primeiro caso, pode chegar de 12, pode vir a 24 ou 36 meses. E no caso da cessação dos benefícios por incapacidade do salário maternidade, pode chegar até 24 meses, tá? Então, eu tenho aí a prorrogação nessas condições. Então, veja, se vier na minha prova, fulano terá mantido a qualidade de segurado por até 18 meses. Errado, tá? Errado. Porque eu tenho sem limite de prazo, depois eu tenho 3, 6, 12, 24 e 36 meses. Bem, agora nós vamos para a IN, e isso em função do que nós tivemos na reforma de 2019. Veja, mantém a qualidade de segurado aquele que receber remuneração inferior ao salário mínimo na competência, desde que haja o ajuste das contribuições por meio da complementação, da utilização de excedente ou do agrupamento. É o seguinte,
Quando veio a reforma da emenda 103 de 2019, lá diz que quando naquela competência o segurado tiver contribuído sobre menos do que um salário mínimo, ou seja, se o seu salário de contribuição naquela competência for inferior ao mínimo legal, aquela competência não é computada como tempo de contribuição. Vem o decreto e diz: não é computada para manter a qualidade de segurado, para fins de carência, para tempo de contribuição. Então, aquela competência ela fica excluída. Exemplo, vamos lá. Imagine o seguinte: eu tenho várias competências aqui, todas elas com contribuição igual ou superior a um salário mínimo. Chegou nessa daqui, o pobre coitado do empregado é demitido no dia 10. Ora, o salário de contribuição dele não vai ser integral do mês, né, do período do mês. Vai ser correspondente a 10 dias. Então, imaginando que ele recebesse um salário mínimo, seria 1/3 do salário mínimo. 10 dias, proporcional. Bem, aquela competência ali não é computada para fins de manutenção da qualidade de segurado. Então, quando a gente vai analisar, o que acontece? Aqui que nós vamos imaginar que fosse a última contribuição dele, porque essa daqui é menor do que um salário mínimo. Poxa, às vezes vai dar diferença de um mês, pode ser que ele morra, né? E aí, não computando aquela competência, perdeu a qualidade de segurado, perdeu o direito à pensão para os seus dependentes. Então, o que acontece? A própria Constituição falou que poderia o segurado fazer o seu ajuste. O que seria o ajuste? Veio o decreto e falou, olha, o ajuste, ou seja, pegar aquela competência e chegá-la com um salário de contribuição igual a um salário mínimo, ele tem 3 possibilidades. Ou ele faz a complementação, ele paga, né, a complementação de contribuição para chegar até um salário mínimo. Exemplo, a remuneração do mês dele foi de R$500. Aquela competência não vai contar. Então, ele vai lá e paga um salário mínimo menos R$500. Imaginando, vou colocar tudo hipotético para a gente não ter problema com o tempo. Vamos supor que o salário mínimo fosse 1.500. Então, o que ele vai fazer? Ele vai complementar a contribuição dele relativa à diferença, a 1.000. Tá? Essa é uma forma para ele poder ajustar aquela competência com salário de contribuição igual ao mínimo legal para ser computado. Bem, a outra possibilidade é o que fala aqui, utilização de excedente. O que seria isso? Utilização de excedente. É pegar outras contribuições que tenham sido pagas sobre valores acima de um salário mínimo e utilizar aquele excedente para enxertar, para complementar aquela que está abaixo de um salário mínimo. Exemplo, imagina aqui, ó. Aqui ele contribuiu sobre 2, aqui sobre 2.500, aqui sobre 500, aqui sobre 2. Olha, essa contribuição aqui, como ela está abaixo de um salário mínimo, tá? Abaixo de um salário mínimo, ela não vai ser computada para fins de manutenção da qualidade segurada e nem para fins de carência. O que ele pode fazer em relação a essa competência? Complementar, pagar sobre a diferença.
ou utilizar as contribuições excedentes, o excedente, imaginando que o salário mínimo fosse 1.500, né? Então, vamos colocar hipoteticamente aqui o salário mínimo como 1.500. Então, eu preciso aqui de 1.000, não preciso? Olha, aqui eu posso pegar 500 e jogar aqui mais 500, ó. Posso jogar os 500 aqui, né? Já tenho 1.000, mas eu preciso de 1.500. Aí eu pego 500 daqui, fica 1.000, 2.000, e ponho 500 nela. Olha, eu fiz um salário mínimo. Aqui eu tenho igual ao salário mínimo, aqui eu tenho mais do que salário mínimo, aqui eu já tenho igual ao salário mínimo, aqui eu tenho mais que o salário mínimo. Então, agora eu posso computar as 4 competências. Isso é que é o quê? Ajustar pela utilização do excedente. Ou então, fazer o ajuste por agrupamento. O que seria isso? Agrupamento de contribuições que estão abaixo de um salário mínimo e eu vou juntando até elas formarem pelo menos uma. Então, vamos lá. Imagine o seguinte, que eu tenho aqui uma de 700, uma de 800, outra de 1.500, outra de 600, outra de 800. Veja só. A única que está com um salário mínimo é essa daqui. Essa vai ser computada como para qualidade de segurado, para carência, para tempo de contribuição. E as demais? Não tem. Qual é a forma de fazer um ajuste? Pegar e complementar, pagar a contribuição da diferença em todas elas. Ótimo, né? Então, contribui aí sobre 800, 700, depois 900, depois 700 de novo, e põe todo mundo, pelo menos, com salário mínimo, todas as competências. Tá. Se eu for utilizar pelo excedente, eu não tenho nenhuma contribuição que tenha valor excedente ao limite mínimo. Não posso utilizar essa técnica. Mas eu posso utilizar a técnica do agrupamento. Sim. Como que é a técnica do agrupamento? Eu posso pegar essas duas aqui e juntar em uma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse daqui, jogar para cá. Então, essa aqui acabou, né? Aí eu já tenho uma só. Aqui, se eu juntar as duas, eu vou ter 1.400. Eu preciso de 1.500. Eu preciso de 1.500. Ou eu faço o seguinte, ou eu complemento com 100, né? Pago com 100, ou então eu vou procurando outras que eu posso agrupar. Então, é feita pela técnica do agrupamento. O que é muito importante para a gente é o seguinte, que se em determinada competência ela tiver a base de cálculo, ou seja, se ela tiver o salário de contribuição inferior ao mínimo legal, aquela eu excluo. Quer ver um exemplo claro, que esse é até exemplo de prova? Contrato de trabalho intermitente. Na maioria dos casos, a remuneração é abaixo do salário mínimo. Você imagina uma pessoa que trabalhou com um contrato de trabalho intermitente durante 6 meses. Todas as competências abaixo de um salário mínimo. Quando parar, ele não tem qualidade de segurado. Por quê? Porque tudo está abaixo de um salário mínimo. Então, o que eu faço aqui? Ó, ou ele vem contribuindo e acertando. Ah, mas pode ser isso depois que terminar? Pode. Ou ele agrupa, e quando ele agrupar, na hora que acertar, eu começo a contar ali o período de graça. Tá? Então, cuidado com essa situação, porque pode trazer esse problema. Bem, então, período de graça.
é o período em que o segurado se mantém na condição vinculado à Previdência, conservando os seus direitos previdenciários sem estar contribuindo. Bem, então a perda da qualidade de segurado vai implicar em quê? Em perda de direitos inerentes à condição de segurado. Bom, agora, tem uma situação que a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria. Veja só, a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os demais requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes foram atendidos. Vou dar 2 exemplos. Antes da reforma da Previdência Social, nós tínhamos para aposentadoria por idade a exigência da mulher ou do homem, tanto faz, completar 15 anos de contribuição. E homem 65 anos na época e mulher 60. Imagine o seguinte, que o seu João já havia contribuído durante 15 anos, mas parou de contribuir no ano de 2010. 2010 ele parou de contribuir, já tinha 15 anos de contribuição. Quando chega em 2018, ele completa 65 anos de idade. Olha só, em 2018, antes da reforma, ele completa de 65 anos e já tinha 15 anos de contribuição. Em 2022, alguém disse para o seu João, o senhor poderia se aposentar. Ele fala, não, tem 12 anos que eu não pago previdência. E aí você novamente insiste. Seu João, o senhor pode se aposentar. Por quê? Porque em 2018, ele havia completado todos os requisitos para se aposentar por idade. Embora, em 2018, ele já não fosse mais segurado da Previdência Social. Então, eu vou aplicar esse parágrafo primeiro aqui, olha. A perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria. Olha, para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os demais requisitos, segundo a legislação em vigor à época, tá? Então, ele poderia se aposentar. E aí, importante para nós, e eu vou reforçar isso quando falar de pensão por morte, é que o normal é que quando a pessoa morre e ela não está na qualidade de segurado, é o quê? Não gerar pensão por morte para os seus dependentes, porque a exigência é que morra um segurado da Previdência para gerar pensão. Só que o parágrafo 2º diz o seguinte, a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à pensão por morte para os dependentes do falecido que tenha preenchido todos os requisitos para uma aposentadoria antes de seu falecimento. Ao caso do seu João. Seu João já podia ter sido aposentado lá em 2018, quando ele então completou 65 anos e já tinha 15 anos de contribuição. Seu João não sabia, não requereu a sua aposentadoria. Chega em 2022, seu João falece. E, segundo os olhos da vizinha, milagrosamente, a esposa teve direito à pensão por morte, sendo que o seu João já tinha 12 anos que não contribuía para a Previdência Social. Como você explica? É fraude? É erro da administração? Não. Simplesmente aplicamos a legislação.
quando o seu João morreu, mesmo não estando na qualidade de segurado, ele já havia completado as condições para se aposentar, que é o parágrafo 1º. Então, se ele tinha condições de se aposentar, ele pode gerar pensão por morte, que é o caso do parágrafo 2º da IN 128, né, do artigo 186. Deu para entender? Ah, professora, isso está na lei? Está. Lá no artigo 102, tá? Mas eu preferi trazer pela IN, porque a IN está explicando até mais fácil, até melhor do que a própria lei, tá bom? Vamos lá. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos fixados. Entendeu? Lógico que não, não entendeu. Porque quem lê isso fica louco, tá? Como que eu vou para a minha prova? Eu vou para a minha prova que os períodos de graça são sem limite, até 3, 6, 12, 24 ou 36 meses. Isso, se falar em tempo, 3, 6, 10, eu vou assim. Agora, só que, quando termina esse período, 3, 6, 12, 24 ou 36, imagina, terminou nesse mês. Mas a pessoa pode, relativamente ao mês seguinte, querer contribuir. Arrumar um emprego, contribuir como individual, contribuir como facultativo, tá bom. Só que o prazo que ela tem para contribuir, como individual ou como facultativo, só vai ser no outro mês. Então, olha só, terminou os 12 meses, aqui. No 13º, ela vai contribuir em relação ao 13º. Só que o prazo dessa contribuição, do pagamento, é até o dia 15 do 14º mês. Então, aqui, entre o final do 12 até o dia 15 do 4º, ainda a gente vai considerá-lo como segurado. Por quê? Pode ser que no dia 15 do mês 14, ele pague a contribuição relativa a 13. Então, ele não perdeu a qualidade de segurado. Deu 12, a 13 ele pagou, só que ele pagou até 15 do mês 14. Aí, por isso que diz assim, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte, então aqui no dia 16, ao do término do prazo fixado para recolhimento da contribuição, referente ao mês imediatamente posterior ao final dos prazos fixados. E aí, se o fato gerador ocorrer durante os prazos fixados para a manutenção da qualidade de segurado e todos os demais benefícios estiverem atendidos, o benefício poderá ser concedido, mesmo que o requerimento tenha sido realizado após a perda da qualidade de segurado. Bem, não vai evitar e não vai fazer confusão. 3, 6, 12, 24 e 36, ponto. Se vier nessa situação, né, vamos supor, fulano tinha 12 meses de período de graça. No 13º, exatamente no meio do 13º, ele falece. Gera pensão? Gera. Por quê? Porque ele poderia ir pagar essa competência até 15 do mês 14. Então, eu reconheço ainda que ele era segurado. Mas isso é uma questão, gente, que, assim, dificílima de vir. Só numa prova mais apurada, né, com muito grau de dificuldade. Tá bom? Tem que pensar nessa situação aí. Bem, lembra do segurado detido ou recluso? Que ele vai ter um período de graça de até 12 meses após o livramento? Pois é.
Mas enquanto ele estava preso, ele resolve fugir. E aí o que acontece? No caso de fuga, tá? No caso de fuga do recolhido à prisão, será descontado do prazo de manutenção da qualidade de segurado a partir da data da fuga, o período de graça já usufruído antes da reclusão. Como que eu faço isso? Imagine o seguinte, um segurado facultativo tinha contribuído por 3 meses, parou de contribuir. 2 meses depois, ele é preso. Olha, se ele era um segurado facultativo e parou de contribuir, qual seria o período de graça dele? 6. Mas ele já gastou 2. Aí ele é preso, mas ele fica quietinho até obter o livramento. Quando ele é solto, esquece o que ele gastou. Ele vai ter um período de graça de até 12 meses. Bem, mas o danado resolve fugir lá na prisão. Tá? Ele foge. Quando ele foge, teria que contar um período de graça dele de 6 meses, já que ele é segurado facultativo. Só que ele já usou 2. Então, faltam só quanto? 4. Se ele é recapturado nesses próximos 4 meses, ele volta mantendo a qualidade de segurado, não volta? Se ele é capturado depois do 5º, 6º, 7º mês, ele já volta sem a qualidade de segurado. Isso implica o quê? Que o seu dependente não terá direito ao auxílio reclusão. Quando ele sair da prisão, ele não terá aquele período de 12 meses de graça. Por quê? Porque ele já perdeu a qualidade de segurado. Então, aqui, ó, no caso de fuga do recolhido à prisão, será descontado do prazo de manutenção da qualidade de segurado a partir da data da fuga, né? A partir da data da fuga, o período já usufruído antes da reclusão, tá? O período antes da reclusão. Bem, então, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para fechar, para benefícios requeridos a partir de 25 de julho de 91, né, data da publicação da Lei 8.213, o exercício de atividade rural entre atividades urbanas ou vice-versa, assegura a manutenção da qualidade de segurado quando, entre uma atividade e outra, não tem ocorrido interrupção que acarrete a perda dessa qualidade. Por quê? Porque você vai para atividade urbana ou vai para atividade rural. Aí tem aquela diferença, tá? Mas nessa vai para lá e vem para cá. Houve a perda da qualidade de segurado? Não. Então, não tem problema, continua mantendo a condição de segurado. Certíssimo? Então, veja, essa aula, gente, ela é de suma importância. Perda e manutenção da qualidade de segurado, períodos de graça. Ela pode vir na prova, esse tema, tranquilo, né? Período de graça de até 6, cessa, tranquilo. Ou então, numa questão de situação hipotética, tá? Numa situação hipotética em que João, contribuinte individual, há 6 meses, parou de contribuir. 8 meses depois, sofre um acidente que o deixa completamente inválido. O INSS, então, nega a aposentadoria por incapacidade permanente por falta da qualidade de segurado. Não, errado, né? Errado, por quê? Porque ele ainda mantinha a qualidade de segurado, certo?